Imagine acordar e o Pix simplesmente não funcionar. Sem transferência, sem pagamento, sem acesso ao seu dinheiro. Parece exagero. Isso já aconteceu no Brasil 3 vezes só neste ano de 2026. E não foi previsão nem teoria alarmista. Foi notícia real, checada com data, hora e banco confirmando. A pergunta que quase ninguém se faz até ser tarde demais. Quanto dinheiro vivo você tem em casa agora? Não estamos falando de guardar uma fortuna debaixo do colchão. Isso, aliás, é um dos maiores erros que existem. Estamos falando de uma reserva pequena, calculada e guardada do jeito certo, pensada para o dia ruim. Hoje eu vou te mostrar quanto faz sentido guardar, onde esconder de verdade e onde nunca esconder. E tudo com dados reais do sistema financeiro brasileiro, sem exagero, sem teoria da conspiração, sem drama. Por que isso importa agora? Primeiro, um fato importante. O Pix, hoje, é o meio de pagamento mais usado pelos brasileiros, à frente do dinheiro físico. Isso é ótimo no dia a dia, mas criou uma dependência que a maioria das pessoas nunca parou para pensar direito. Em 19 de janeiro de 2026, o Pix ficou instável em vários bancos do país inteiro. Em 7 de março, aconteceu de novo, por uma falha da infraestrutura do Banco Central. E em 24 de março, um terceiro episódio com milhares de reclamações registradas em poucas horas. 3 instabilidades reais em menos de 3 meses, todas noticiadas, todas resolvidas em algumas horas, não em dias. Isso não é motivo para pânico nenhum. É motivo para ter um plano simples, do jeito que qualquer pessoa preparada tem. Porque quando o sistema trava, mesmo por 3 ou 4 horas, quem só tem dinheiro digital trava junto com ele. Você consegue comprar remédio, gasolina ou comida numa emergência sem acesso nenhum ao aplicativo do banco? Se a resposta for não, esse vídeo é exatamente para você entender o que fazer a respeito disso, com calma. E não é só sobre falhas técnicas passageiras. Existe outro risco que a maioria dos brasileiros nunca considerou de verdade: o risco de o próprio banco não conseguir devolver seu dinheiro rápido, justamente na hora em que você mais precisa. O caso Banco Master e o FGC. Entre novembro de 2025 e abril de 2026, isso aconteceu de verdade no Brasil. O Banco Master e o Will Bank quebraram e o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial dos dois. Mais de 1 milhão de brasileiros ficaram, de uma hora para outra, sem acesso imediato ao dinheiro guardado nesses bancos. No total, mais de 46 bilhões de reais precisaram ser devolvidos aos clientes dessas duas instituições. Quem devolveu esse dinheiro foi o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, um seguro bancário que poucos conhecem direito. O FGC existe desde 1995 e protege depósitos e investimentos em bancos associados a ele. A regra principal é simples: proteção de até R$250 mil por CPF em cada instituição financeira. Passou disso, dentro do mesmo banco, o valor excedente não tem nenhuma garantia se a instituição quebrar de fato. E existe um teto, no máximo R$1 milhão de ressarcimento por CPF a cada período de 4 anos. No caso Master, cerca de 92% dos clientes foram ressarcidos em alguns meses. Ou seja, o sistema de proteção funcionou como deveria, mas levou semanas e, nesse tempo, o dinheiro ficou fora de alcance. Agora pensa numa emergência de verdade. Você consegue esperar semanas para ter acesso ao seu próprio dinheiro? É exatamente por isso que uma reserva física pequena e bem guardada faz parte de qualquer plano de preparação sério. Isso não é desconfiança do sistema bancário. É um plano para os primeiros dias de qualquer crise. Outros riscos reais. E o sistema bancário não é o único ponto de atenção. Emergências físicas também derrubam o acesso ao dinheiro digital. Você lembra do apagão que atingiu São Paulo em novembro de 2023, depois de um temporal forte?
Milhões de pessoas ficaram sem energia por dias e, junto com a energia, caíram as máquinas de cartão do comércio. As enchentes no Rio Grande do Sul em 2024 tiveram efeito parecido em cidades inteiras. Bancos fechados, caixas eletrônicos sem energia, comércio sem sistema de cartão funcionando por dias seguidos. Nesses cenários, quem tinha uma reserva pequena em espécie conseguiu continuar comprando o essencial, sem depender de nada. Esse é o ponto central. Dinheiro vivo não substitui o sistema bancário. Ele é o plano B para os primeiros dias difíceis. É legal guardar dinheiro em casa? Antes de falar em quanto guardar, vamos resolver uma dúvida comum. Guardar dinheiro em casa é ilegal no Brasil? A resposta é não. A legislação brasileira não estabelece nenhum valor máximo para guardar dinheiro em espécie dentro de casa. Ter dinheiro vivo é totalmente legal, desde que tenha origem lícita e seja compatível com a sua renda declarada. O ponto de atenção é outro. Valores relevantes guardados em espécie devem constar na sua declaração de imposto de renda. Isso evita qualquer dor de cabeça futura, caso a Receita Federal questione uma movimentação ou uma compra maior. Para a reserva de emergência que vamos calcular aqui, isso nem chega a ser um problema, porque o valor é pequeno. O objetivo não é acumular patrimônio em espécie. É ter o suficiente para os primeiros dias de uma emergência, só isso. Quanto dinheiro guardar? Com a parte legal esclarecida, vamos à pergunta principal do vídeo. Quanto dinheiro vivo realmente faz sentido guardar? Não existe um número mágico igual para todo mundo. Isso depende do tamanho da sua casa e dos seus gastos fixos. Mas existe uma lógica simples que qualquer pessoa preparada usa. Pense em dias de emergência, nunca em meses inteiros. A reserva física de dinheiro serve para cobrir os primeiros 3 a 7 dias de uma emergência no máximo. Ela não substitui uma reserva de emergência de verdade, rendendo juros e protegida pelo FGC. São duas coisas diferentes. Uma é para crise longa, guardada rendendo. A outra é para crise imediata, guardada em casa. Para calcular a sua, some o que sua casa gastaria em uma semana, com comida, remédio, transporte e combustível. Anote os valores reais que você já gasta hoje nesses itens sem arredondar para cima. O importante aqui é cobrir o essencial da sua rotina, não guardar uma quantia enorme parada sem necessidade. Guardar valores muito altos em espécie traz mais risco do que proteção, e isso muita gente ainda esquece. Quanto mais dinheiro parado em casa, maior o prejuízo se acontecer um assalto, um incêndio ou uma enchente. Por isso, o objetivo aqui não é acumular. É ter o suficiente para os primeiros dias, nada além disso, de verdade. Outra regra prática: use notas de valores variados, não concentre tudo em notas grandes. Numa crise real, o comércio pequeno costuma evitar notas grandes, principalmente quando falta troco disponível no caixa. Prefira notas pequenas até R$50, mais fáceis de usar no dia a dia mesmo, sob pressão. Vale também separar uma parte pequena em moedas, úteis quando o comércio está sem troco para dar, e revise esse valor de tempos em tempos, porque a inflação corrói o poder de compra do dinheiro parado sempre. Um valor calculado hoje pode não ser suficiente daqui a um ano, então marque uma revisão no seu calendário. Respondendo objeções comuns. Antes de seguir para os esconderijos, vale responder uma objeção comum. Isso não é assunto só para gente rica? Não é. A lógica aqui é a mesma para qualquer renda. Guardar o suficiente para sua semana de gastos. Para uma família com orçamento apertado, esse valor pode ser bem menor, e ainda assim faz toda a diferença no dia da crise. Outra dúvida frequente: e se mesmo assim eu for assaltado e perder tudo, de que adiantou guardar? É por isso que a reserva física é pequena. Ela existe para cobrir dias, não para ser todo o seu patrimônio. O grosso do seu dinheiro continua protegido pelo FGC,
A reserva em casa é só para os primeiros dias. Uma terceira dúvida: não seria mais simples guardar tudo isso numa conta poupança e sacar se precisar? Seria, se o problema fosse só falta de planejamento. Mas o ponto do vídeo é falha de acesso, não falta de dinheiro. Numa queda de energia ou numa instabilidade bancária, o problema não é você não ter dinheiro, é não conseguir sacar ele. Por isso, as duas coisas coexistem: reserva no banco e uma reserva física em casa. Uma dica extra: separe essa reserva física do dinheiro que você já carrega na carteira. Misturar os dois faz você gastar a reserva sem perceber. E isso vira problema depois. Mantenha a reserva de emergência no envelope ou saco separado, com uma etiqueta simples tipo "não mexer", emergência. Isso cria uma barreira mental importante. Você só recorre a esse dinheiro quando realmente é uma emergência. Um parêntese rápido: guardar dinheiro é só uma parte da segurança da sua casa. O Guia Básico de Segurança Residencial reúne o outro lado: portas, janelas e os sinais importantes. Está linkado nos comentários, se você quiser ir além só do dinheiro e blindar a casa inteira. Onde não esconder o dinheiro. Com o valor definido, chegamos na parte que a maioria das pessoas erra: onde guardar esse dinheiro dentro de casa. E aqui, alguns lugares que parecem óbvios para você são os primeiros que qualquer ladrão procura. Debaixo do colchão é o primeiro lugar revistado numa casa, mesmo sendo o mais comum de todos. Dentro de potes de mantimento na cozinha, também é um clássico, já conhecido até por quem nunca roubou uma casa. Gaveta de meias, atrás de quadros na parede e dentro de livros, estão entre os primeiros lugares revistados também. Cofre pequeno e solto, sem estar fixado na parede ou no chão, também não ajuda muito nesse cenário. Um cofre solto, por mais pesado que pareça, costuma ser simplesmente carregado inteiro por quem sabe o que faz. Freezer e geladeira parecem esconderijos criativos, mas hoje já são procurados logo de cara, viraram lugar comum na internet. O problema desses lugares não é a ideia em si, é que eles pararam de ser segredo faz tempo. Um erro tão grande quanto esconder mal é contar para muita gente exatamente onde o dinheiro está guardado. Quanto mais pessoas sabem, maior a chance da informação vazar, mesmo sem querer, numa conversa qualquer do dia a dia. Outro erro clássico e recorrente: guardar tudo num único lugar. Se acharem, você perde a reserva de uma vez. A lógica certa é dispersão. Dividir o valor total em 2 ou 3 esconderijos diferentes dentro da mesma casa. Assim, mesmo que um esconderijo seja encontrado, você não perde 100% da sua reserva de emergência. Onde esconder de verdade? Agora vamos às opções que realmente funcionam, começando pelos lugares que ninguém tem paciência de revistar a fundo. Rodapés e molduras de porta podem ser adaptados com um compartimento discreto, sem gastar muito dinheiro para isso. Existem kits prontos de rodapé oco vendidos justamente para esse fim, fáceis de instalar, sem ferramenta especializada. Outra opção é dentro de produtos de limpeza vazios e bem lavados, guardados no meio de outros produtos iguais. Potes de produto que ninguém costuma mexer, como cera de assoalho ou fertilizante de jardim, também funcionam bem. Dentro de brinquedos antigos, guardados numa caixa esquecida no armário, é outro lugar raramente revistado a fundo. Uma mochila de emergência, dentro do kit de itens básicos de sobrevivência, também pode esconder parte do valor. O segredo aqui não é o esconderijo perfeito e único, é nunca guardar tudo previsível, tudo junto, tudo óbvio. Vale também considerar guardar uma pequena parte fora de casa com alguém de extrema confiança da família. Isso protege no pior cenário possível: incêndio, desabamento ou perda total do imóvel. Algumas pessoas têm caixas de provisões em cidades diferentes, até estados diferentes, para caso de necessidade. Se for usar cofre, prefira um modelo fixado na parede ou embutido no piso. Nunca um cofre solto e leve.
Um cofre bem instalado exige tempo e ferramenta para ser removido, o que já desanima boa parte dos assaltantes. E lembre-se sempre, o objetivo não é criar um bunker do dinheiro, é ter acesso rápido, sem parecer óbvio. Organização e manutenção da reserva. Com os esconderijos definidos, falta a organização, para garantir que esse dinheiro sirva quando precisar. Organize o valor dentro de um saco plástico bem vedado, protegido contra umidade, mofo e variação de temperatura. Saquinhos com fecho hermético, tipo os usados para congelar alimento, funcionam muito bem e custam pouco para comprar. Troque as notas de tempos em tempos, revisando se ainda estão em bom estado de conservação para uso. Evite guardar notas rasgadas, manchadas ou muito desgastadas, porque o comércio pode simplesmente recusar recebê-las. Se possível, mantenha uma pequena parte em moedas de menor valor, úteis justamente quando falta troco no caixa. Combine com sua família um sinal ou código simples para indicar que a reserva de emergência já foi usada. Assim, todo mundo em casa sabe que aquele valor precisa ser reposto assim que a rotina normalizar de novo. Defina também quem, dentro de casa, sabe a localização completa dos esconderijos e mantenha esse grupo bem pequeno. Crianças pequenas não precisam saber onde o dinheiro está, mas adultos de confiança da casa, sim. Revise a reserva a cada 6 meses. Confira o estado das notas, o valor total e se ainda cobre seus gastos. Se 19. Aproveite essa revisão para ajustar o valor guardado, caso sua rotina ou seus gastos essenciais tenham mudado bastante. Mais uma dica prática. Teste o próprio esconderijo de tempos em tempos, simulando que você precisa pegar o dinheiro rápido. Se levar mais de 1 ou 2 minutos para acessar, o esconderijo está muito escondido, e isso também é um problema. O equilíbrio ideal é um lugar difícil para um estranho achar, mas rápido para quem mora na casa acessar sob pressão. Envolva as pessoas certas da casa nesse teste, do mesmo jeito que você testaria uma rota de saída em caso de incêndio. Assim, ninguém trava na hora da emergência, tentando lembrar em qual rodapé ou qual pote o dinheiro foi guardado. Recapitulando. Vamos recapitular os pontos principais desse vídeo antes de fechar, porque foi bastante informação de uma vez só. Primeiro, o Pix e o sistema bancário são confiáveis na maior parte do tempo, mas não são infalíveis 100%. Segundo, o FGC protege até 250 mil por CPF por banco, mas o processo leva tempo. Terceiro, guardar dinheiro em casa é legal, desde que declarado quando o valor for relevante. Quarto, calcule sua reserva pensando em uma semana de gastos, nunca em meses de sobrevivência. Quinto, nunca esconda tudo num lugar só e nunca escolha os esconderijos mais óbvios da sua casa. Sexto, organize e proteja da umidade e revise essa reserva a cada 6 meses. No fim das contas, esse plano é seu seguro para quando o banco falhar ou ficar indisponível. Ter uma pequena reserva em espécie bem guardada é uma camada extra de segurança. Comece pequeno. Separe ainda essa semana um valor que cubra 3 dias de gastos. Guarde esse valor num só esconderijo por enquanto e vá dispersando aos poucos, conforme a reserva for crescendo. Esse é um passo pequeno, barato e rápido de dar e que vai fazer diferença real em qualquer crise. Se esse vídeo te ajudou a pensar diferente sobre isso, deixa o like e se inscreve aqui no canal. E se você quiser todos os guias, os produtos que eu recomendo e o resto do que a gente usa aqui, está tudo reunido num lugar só. É o linktree.com/prepare-se hoje, na descrição do vídeo. Vale dar uma olhada com calma. Aqui no canal, a gente fala de preparação prática de verdade, sem exagero e sem alarme. Comenta embaixo. Quantos dias de reserva você já tem guardados em casa? Obrigado por assistir e lembre-se, preparação de verdade é feita de passos pequenos, tomados com calma.